ordenança ministerial e tomamos posse desta bênção. Diz o texto: e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinava-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. E Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, continuamos na sua presença, Senhor. Ó Deus, mediante a tua palavra, pedimos a virtude da mesma em nossas vidas. Reconhecemos o nosso estado de fraqueza, de fragilidade e de tantas limitações. Mas o forte aqui é o Senhor. O grande aqui é o Senhor. O todo-poderoso aqui é o Senhor. Já ouvimos através dos louvores entoados a Ti, ó Deus, que o Senhor é aquele que guarda. O Senhor é aquele que protege. O Senhor é aquele que abençoa. Já observamos as orações que recebemos aqui esta noite, que o Senhor é quem está no controle. E que o impossível quem faz é o Senhor. Meu Deus, que eu não desapareça, mas que eu diminua, para que o Senhor se manifeste com toda a sua grandeza e manifestação. Meu Deus, cura segundo a sua vontade, abre porta segundo a sua vontade. Meu Deus, faz o impossível acontecer segundo a sua vontade. Somos o teu povo, somos os teus filhos, somos aqueles pelos quais o Senhor chamou pela tua misericórdia. E queremos ser frutíferos, queremos ser árvores de vida, queremos ser sábios, e que cada um de nós saiamos daqui, Senhor, com a incumbência de que o Senhor é grande, somos pequenos e a tua vontade é que prevalece. E assim nós o bendizemos e o louvamos em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento, irmãos? Queridos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração mediante esse texto sagrado, e eu fiz algumas considerações e observações aqui no capítulo de número 33. Olhando o início do ministério de Moisés, ou o início da sua chamada, e quando nós chegamos no capítulo de número 33, nós somos obrigados a acreditar, irmãos, que Deus, Ele faz coisas que nós não esperamos mesmo. Olho para o capítulo 33 e eu vejo um homem destemido a vencer.
Olho para o capítulo 33 de Êxodo e vejo um homem com sede, mas com muita sede de vencer, de superar obstáculos, de superar desafios. Um homem que no começo da sua chamada, ele mostrou fraco, porque quando Deus chamou Moisés, Moisés deu um monte de desculpa, mostrando que ele era incapaz, limitado, que não era a pessoa certa. Só que isso Moisés falava da boca para fora, porque dentro do coração dele, ele não sabia como isso poderia acontecer, mas dentro do seu coração, ele tinha um desejo, talvez até movido por uma compaixão, que aquele povo precisava ser liberto por alguém. E quando ele lutou, quando ele resistiu muito, Deus disse para ele: eu sei o que você tem no seu coração, o desejo que arde em você de libertar esse povo. E quando nós chegamos no capítulo de número 33 do Êxodo, nós vemos aquele homem que se fazia tão pequeno, tão minúsculo diante de Deus. Esse homem, um homem grande, um homem forte, um homem corajoso. Por quê? Porque ele foi forjado por Deus. Deus o moldou de uma forma espetacular, a ponto dele chegar a pedir para ver a glória de Deus. Um homem que lá atrás ele estava com medo de falar com Faraó. Ele falava com Deus, como um amigo fala a um outro amigo. É lógico que a expressão do texto, ela está dizendo uma ação de Deus, um atributo de Deus, como um Deus pessoal a nós. Mas nós sabemos que Deus, ele habita numa luz inacessível, uma luz que ninguém pode acessá-la, uma luz que ninguém pode alcançá-la, a não ser que ele queira manifestar-se a nós. Eu gostaria de liberar algo do texto para nós. Sabe por que você pensa em Deus? Porque Deus pensa em você primeiro. Sabe por que você tem vontade de vencer? Porque Deus coloca essa vontade em você primeiro. A nossa faculdade mental, ela jamais é capaz de desenvolver a ideia de um Deus perfeito se Ele não manifestasse em nós. Então nós não procuramos a Deus, Deus se manifesta a nós. E eu tenho certeza que desde amanhã desta data, o Senhor está liberando informações para você. Amém. Deus libera 24 horas informações para nós, de que somos capazes com Ele, Aleluia. De que podemos o impossível com Ele, de que podemos nos levantar com Ele. E observamos o texto do capítulo 33, quando Deus aqui, na epígrafe do texto, diz que Ele não ia no meio do povo, mas que Ele enviaria um anjo. Esse Deus é tão... Eu quero fugir bastante teologicamente essa noite. Eu quero que a virtude desse texto, eu quero que o fundo espiritual desse texto nos envolva aqui essa noite. Amém. Independente de qual seja a sua circunstância. Eu vejo um Deus compassivo, eu vejo um Deus benévolo, eu vejo um Deus camarada, um Deus amigo. Deus não é bicho, Deus não é monstro. Nós não temos que ter medo de Deus, nós temos que temê-lo. E cada vez mais procurarmos nos aproximar dele. E como disse o apóstolo Paulo com cara descoberta, como disse também um dos salmistas: converta-me, Senhor, e eu estarei convertido. O Senhor quer que nós tenhamos um pouco mais de ousadia para chegar na sua presença. O Senhor não quer que nós estejamos acostumados
com o Evangelho. O Senhor não quer que nós estejamos acostumados com os cultos. O Senhor não quer que nós estejamos acostumados com a comunidade. Porque quando nós acostumamos com algo, pastor Carlos, nós sabemos o que vai acontecer. Deus quer que nós venhamos a desenvolver uma crença, uma fé, principalmente nesses últimos dias, que venha atingir o sobrenatural. Amém. Para que um culto para nós não seja comum, não seja normal, não estejamos acostumados. Porque quando estamos acostumados com algo, aquilo deixa de nos confrontar. Quando nós nos acostumamos com a palavra, o que nós queremos receber da palavra, talvez seja um massageio no ego, mas quando nós somos confrontados pela palavra, isso nos leva a sair de uma zona de conforto para alcançar grandes coisas e novos horizontes. Glória a Deus. E eu tenho certeza que a palavra ela é mais do que suficiente para nos fazer isso, porque o salmista também escreveu que a verdadeira palavra, ela tem poder para fortificar os ossos. A verdadeira palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A mesma palavra, a verdadeira palavra, que nós não podemos nos acostumar com ela. Quando enchemos o coração, nós não conseguimos pecar, nós não conseguimos errar o alvo, nós não conseguimos afastar de Deus. E esse texto é muito propício para essa lei de raciocínio que eu estou trazendo a vocês. Porque esse Deus legal, Deus é legal, Deus é amigo, Deus ele é verdadeiro. E ele está preocupado, na verdade não é preocupado, porque quem se preocupa, ele tem o dote da limitação. Deus não tem limites. Então ele não se preocupa com nada, mas ele se importa. Ele se importa comigo, ele se importa com você. E aqui Deus ele está dizendo a Moisés: olha Moisés, esse povo é teimoso. Esse povo, eles apanham, mas eles continuam insistindo nessa teimosia. Eles são obstinados. E eu vou dizer uma coisa para você: eu não vou subir com esse povo não. Irmão, olha que Deus maravilhoso, pastor. Deus está dizendo assim, ó, eu me conheço. E se eu subir no meio desse povo, eu vou matar todos eles. Olha a importância de Deus. Só que o problema de Deus não querer subir no meio do povo eram os atavios que o povo estava usando. Mas por quê? Era pecado usar atavios? Não. Os atavios fizeram com que eles tivessem a ideia de fazer um bezerro de ouro para adorar, para buscar, na verdade, solução. Um bezerro de ouro ou uma divindade, o deus Apis. Quando eles estavam lá no Egito, eles conheceram muitas divindades. E uma das divindades, que era a maior delas, na verdade ela não era uma divindade em si, ela trazia a representatividade de todas as divindades do Egito. Era o deus Apis, que era o formato de um touro negro com algumas manchas brancas. Eles conheciam lá esse touro, eles conheceram lá essa divindade. Era uma divindade que ela era invocada em meio a N problemas da vida. E eles estavam diante de um grande problema: a ausência de Deus. Mas Deus não estava ausente por algum propósito inútil. Deus estava ausente para fazer grandes coisas. E na ausência, na mente deles, a ausência de Deus, eles precisavam de solução de deuses. E foi lá, pegou os seus atavios e fez o bezerrão lá de ouro.
que foi aonde Deus assim ficou muito irado. A ira de Deus ainda não tinha sido aplacada. Eles poderiam usar sim os atavios lá na frente, mas por enquanto, esse Deus que nos trata de forma pessoal, ele ainda estava nervoso com eles. Tanto que disse: eu não vou subir no meio. Eles estão com atavio de novo, mas aconteceu esses tempos atrás. Eles me trocaram por um bezerro, algo que eles tinham a noção lá no Egito. Eles não estão mais no Egito, eles não estão mais no mundo. No mundo a visão é de que quando o problema vem é para acabar com a nossa história, mas na presença de Deus, toda luta, todo problema, toda situação árdua ou difícil não é para matar, muitas das vezes nos forja, muitas das vezes nos lapida. Deus levantou Amós em meio ao seu povo para dizer: eu matei, mas mesmo assim vocês não se converteram a mim. Eu trouxe seca, mas mesmo assim vocês não se converteram a mim. Eu acabei com a plantação de vocês, mas mesmo assim vocês não se converteram a mim. E no final ele diz: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Todos os dias Deus, esse Deus bom, esse Deus legal, esse Deus tremendo, ele trava uma guerra. Não é com Satanás não, irmão, porque Satanás, ele é um páreo muito fraco para Deus. Todos os dias Deus trava uma luta comigo e com você, para nos informar que Ele te escolheu. Glória a Deus. E que Ele tem coisas grandes para você. Aleluia. E que tudo é possível se você crer. Glória a Deus. Todos os dias Deus está travando essa luta, pastor, comigo e com você, porque, irmãos, nós somos pior. Não se escandalize que eu vou dizer. Eu não quero trabalhar dentro de um campo teológico aqui. Muitas das vezes nós somos piores do que Satanás na nossa vida. O Senhor nos salva de 3 causas terríveis. A salvação é um processo e tem vários pilares. Os principais pilares de uma salvação é te tirar do mundo. Ele te salva do mundo. É te tirar do poder de Satanás. Ele te tira do poder de Satanás. Agora, por último, é tirar você de você mesmo. É, Deus. Verdade. É tirar você de você mesmo. Porque se você disser que não quer, se você disser que vai fazer, se você disser ninguém manda em mim, eu faço da minha vida o que eu bem quiser, você vai fazer. Você vai sim. E aí, irmãos, Deus está dizendo: eu me conheço. Esse povo é obstinado. E se eu subir no meio deles desse jeito, eu vou matar tudo. Aí Moisés, o intercessor, o grande líder, ele tem a ideia: eu preciso usar algo representando Jesus, porque a tenda possuía a arca do concerto. A arca para nós hoje é Jesus. Ele fez o concerto. Glória a Deus. Ele nos ligou a Deus de novo. Glória a Deus. Ele trilhou o caminho perfeito. E aqui Moisés está trazendo, versículo 7, tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada, longe, olha que coisa linda, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação,
que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e a tenda do encontro. Alguns tradutores usam a hora certa de encontrar com Deus. Então, a tenda, na verdade, não foi tão somente um símbolo para dar um start na mente do povo. A tenda era a evidência do testemunho vivo de Moisés e Deus. Eu encontrei com Deus, vocês poderão se encontrar com Ele também. Amém. Glória a Deus. Ninguém está distante de encontrar-se com Deus. Tudo está dentro do campo da escolha e da decisão. Tudo está no campo da escolha e da decisão. Eu não sei o que te trouxe aqui esta noite. O que trouxe a mulher do fluxo de sangue a Jesus foi a necessidade de estancar o fluxo de sangue. O que levou o leproso a Jesus foi o estado terminal da sua lepra. O que levou o coxo ao templo da Porta Formosa foi a sua aleijadura. Quem te trouxe aqui foi os seus problemas. Quem te trouxe aqui foi os seus problemas. Quem provocou os seus problemas foi Deus. Não tinha outra forma dele te trazer. Não tinha outra forma dele se encontrar com você. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que situações difíceis nos causa experiência. E experiência nos leva à esperança. E a esperança não traz confusão. Glória a Deus. Nós temos que nos alegrar, pastor, em meio às tribulações. Porque sempre depois de uma grande tempestade, vem grandes bonanças. Deus não dá nada de mão beijada para ninguém, nem forjar. Ele é um pai amoroso. Ele quer que você saiba quanto custa aquilo que Ele te deu. Mas a salvação é de graça para mim. Mas Jesus sofreu. E Ele sofreu por causa de mim e por causa de você. E aqui o texto está dizendo que aconteceu, ou melhor, e aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um em pé à porta da sua tenda, olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que Moisés, quando entrava Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, o próprio Deus, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um à porta da sua tenda, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Eu quero fazer uma analogia mediante o contexto. O que Deus, pastor Carlos, falava com Moisés? Não estou inventando. É o texto quem faz com que eu creia nisso. Moisés, eu tenho promessa com esse povo. Moisés,
eu vou levar esse povo a um lugar muito abençoado. Glória a Deus. Moisés, eu vou dar a este povo coisas que jamais eles imaginaram. Moisés, eu vou fazer esse povo tão feliz. Eu vou fazer esse povo tão satisfeito com a vida, que lá na frente eles vão ficar bestificados do que eu fiz. A tenda, irmão, era a tenda de encontrar-se com Deus. A tenda era o momento da decisão na vida do povo. Uma decisão que Moisés teve lá atrás, a ponto de falar com Deus face a face, como um amigo qualquer. Deus nunca quis estar distante de nós. Deus nunca quis ficar ausente de nós. Deus nunca quis abandonar a nós. Quem se distancia dele somos nós. Quem abandona ele somos nós. Quem desfaz dele somos nós. Mas chega um momento que ele nos dá a oportunidade de fazer a escolha certa, de tomar a decisão certa e dizer: Senhor, a partir de hoje, não sou eu, o poder não é meu, o poder do Senhor, mas a partir de hoje eu decido encontrar-se com o Senhor. Amém. A partir de hoje, Deus, eu quero uma aliança, eu decido ter uma aliança com o Senhor. E por mais que as situações não estejam favoráveis, vai tornar-se favorável sim, porque eu faço contigo uma aliança. E quem tem aliança contigo não fica na mão. Quem tem aliança contigo não fica à beira do caminho. Quem tem aliança contigo não perde nunca. Sabe por quê, irmão? Porque Deus nunca perde batalha. Não vai ser a minha e nem a sua que ele vai perder. E esta noite, o incentivo maior, a proposta maior, irmão, é a da tenda do encontro. Até hoje a minha vida, pastor, foi uma vida vai lá, vem cá. Às vezes eu creio, às vezes eu descreio. A partir de hoje a decisão é exata. Eu creio no Senhor, independente da circunstância. Senhor, toma-me com o mesmo espírito que o Senhor tomou a Jó, Senhor, em acreditar que mesmo que o Senhor o matasse, ele continuava crendo no Senhor. Eu quero a ousadia, Senhor, daqueles teus filhos lá do passado, os personagens vitoriosos que em meio a situações adversas nunca deixaram de acreditar, nunca deixaram de esperar, nunca deixaram de tê-lo como único e verdadeiro Deus das suas vidas. Irmão, é essa decisão que nós precisamos. As nossas orações só terão resultado se termos decisões de encontro com Deus. Irmãos, os nossos jejuns só terão resultados favoráveis se nós fizermos um verdadeiro encontro com Deus. Todas as coisas, sem dúvida, se tornarão favoráveis da nossa vida a partir do momento que decidimos estar na tenda do encontro. Glória a Deus. Aleluia. Isso é muito espiritual. Aleluia. Moisés estava preparado, pastor. Moisés estava preparadíssimo. Ele teve a ideia. É a tenda. O negócio é a tenda. O negócio é o Ohel Moed, a tenda do encontro. Esse povo precisa encontrar com o Senhor. Esse povo precisa encontrar com o Senhor. E vocês querem ver a referência? Moisés, o Cristo da graça. Porque Moisés já tinha tido o encontro. E ele fora à tenda e falava com o Senhor.
E o povo observando isso, versículos acima, a Bíblia está dizendo assim, ó. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs-lhe os seus atavios, porque o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe, e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor, ele teve o encontro. Não é só busca, é encontrar. E você precisa, eu preciso disso essa noite. A tenda está ali. Hoje é a noite da decisão. Amém. A partir de hoje, em o nome do Senhor Jesus, a tua escolha, a tua decisão te levará a ser o filho de Deus que você nunca foi. Ah, mas eu sempre fui um bom filho. Vai ser melhor, porque Deus não há limite, irmão. Não há limite para Deus. Quanto mais Ele dá, mais Ele quer dar. E nós, quanto mais recebemos, mais nós queremos receber. Aleluia. Eu tenho uma palavra, eu preciso de uma palavra para tirar o povo da depressão. Eu preciso de uma palavra e de uma unção para curar o povo das enfermidades. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma unção para expulsar os demônios da vida do povo. Eu preciso da unção de Deus, como nós já recebemos da parte do pastor aqui essa noite de orientação, a unção de Deus para fazer a diferença em um mundo corrompido. Jesus é a maior referência. Como Moisés foi referência para o povo acerca da tenda, Jesus é o exemplo e a referência para nós. E eu não esqueço de algo que Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E além dele vir para te dar vida e abundância, ele também diz que veio para desfazer as obras de Satanás. E tudo isso depende do encontro. Não é da busca, é do encontro. Não é só buscar, é encontrar. Moisés, ele buscava, mas quando ele encontrou, ele falava. Jesus, ele ensinou os discípulos a buscar, mas nas últimas instruções ele disse: a partir de então, eu não quero mais que vocês sejam chamados de servos, porque o servo busca o que o seu Senhor quer que ele busca, mas eu quero vos chamar de amigo, porque ao amigo tudo ele revela. Amém. Glória a Deus. E para isso precisa de encontro. Amém. E para isso precisa de uma decisão afinada. E para isso precisamos de dar ênfase a esse encontro. E essa noite mas foram tantos cultos. Esse culto é diferente de todos os demais que já passaram. Glória a Deus. Aleluia. O de amanhã vai ser muito melhor do que o de hoje. Amém. Se você crê nisso, você vai ficar em pé nesse momento. E antes de nós, não sei qual a programação da passagem sobre a tenda, mas eu quero ministrar uma oração, pastor, amém? Depois já passo para o senhor e o senhor vai dar continuidade à programação. Feche os seus olhos. É momento de decisão. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus Glória olhos a Deus, para uma melhor concentração, porque você precisa decidir hoje. Você precisa decidir perdoar hoje. Amém. Você precisa decidir abrir mão daquilo que te afasta de Deus hoje. Você precisa decidir que estará dando lugar ao autocontrole, domínio na sua vida. Amém. É hoje, irmão. Deus precisa da
decisão, o Espírito Santo ele vai agir segundo a vontade dele, mas faça a tua parte, decida, insista. Eu decido. Feche os seus olhos e já começa agora. Senhor, decido. Sabe aquele homem paroleiro que eu fui até agora? Eu decido neste exato momento não ser mais este homem. Senhor, a minha vida está no poder das minhas escolhas e decisões. Senhor, se eu fazer escolhas ruins, isso me traz consequências ruins. Por certo, escolhas boas me levarão a consequências boas também. E é neste momento, Senhor, Tu sabes como eu deixei o meu trabalho, Tu sabes como eu deixei a minha casa, Tu sabes como eu deixei as minhas particularidades, ó Deus, mas esta noite é a noite do encontro. Assim como o povo daquela época deixou os atavios aos pés do Monte Horebe, despojando-se, Senhor, daquilo que um dia serviu para afastá-los de Ti, que os meus adornos, que os meus atavios esta noite, tudo aquilo que me tornava um crente mal formado, tudo aquilo que me detinha a uma vida espiritual anêmica, esta noite, aos pés do Horebe do Senhor, neste lugar, antes que eu passe a tenda, eu deixo aos pés do monte, Pai, porque eu quero passar por aquela tenda e sair do outro lado com todas as virtudes que esse texto me faz proposta esta noite. Eu quero ser o teu amigo, eu quero ser mais do que um servo, eu quero ser mais do que um filho, eu quero ser um amigo, e eu sei que o Senhor gosta disso. O Senhor pode confiar em mim. Oh Espírito Santo, Tu que conhece as profundezas do eterno, Senhor Espírito, move o meu ser para que esta decisão seja notória, seja certa, seja definitiva, e a partir de hoje, após a passagem a esta tenda, eu sei o quanto o Senhor é poderoso e pode fazer grandes coisas de mim, Senhor. Eu quero ser um instrumento, eu quero ser um instrumento para adoração Tua, eu quero ser um instrumento para louvor seu, eu quero ser um instrumento para glorificação Tua, quero ser ferramenta para Teu serviço, para a Tua seara, para a Tua plantação, Senhor. Usa-me, em o nome do Senhor Jesus, que a mesma tenaz que representa as brasas vivas, que representa o Evangelho, que a mesma tenaz que o anjo, ó Senhor, pegou do teu altar para tocar os lábios de Isaías, para assim o purificar. Meu Deus, as brasas estão já aqui, Senhor. É a Tua palavra, me lava com a Tua palavra, me purifica com a Tua palavra, para que esta minha decisão de entrar na tenda para ter um encontro contigo, ó Senhor, verdadeiramente não seja vã, verdadeiramente não seja à toa. A força não é minha, é Tua, o poder não é meu, é Teu, Senhor, em o nome de Jesus. Contra todas as potestades infernais, contra todos os principados das trevas,
contra todas as hostes espirituais da maldade que pelejam para que não haja esse encontro, que insiste e resiste para que esse encontro não seja manifestado esta noite. Eu creio no poder do teu nome, eu creio no poder da tua palavra, eu creio no poder da tua ousadia, que o Senhor dá dons a homens, e aqui nós estamos, ó Pai, para este grande encontro, para este grande encontro. Vão ouvir falar de mim, mas de maneira diferente. Vão ouvir falar de nós de maneira diferente. Vão ouvir falar da nossa história de maneira diferente. Urabacala manjori calabate. O Senhor não te levantou para a vergonha, o Senhor não te levantou para a humilhação, o Senhor não te levantou para o prejuízo. Ele é grande, Ele é Deus, Ele vive e te vê e te olha e cuida da tua vida, cuida da tua família, cuida do teu ministério. Alabacalabatere de calabadará, Uriande caias terialai, Urivasso remancho, Labacalabader cabadará. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não desista, não pare. A noite é de encontrar com Ele, a noite é de encontrar com Ele, é de renovar a aliança, é de renovar os laços. Ele habita em mim, Ele está em mim, Ele espera em mim, sim. Aleluia, aleluia, aleluia. Creia e decida. O poder é da decisão. Eu decido a partir de hoje ter a fé que eu nunca tive. Eu decido a partir de hoje me comprometer com o teu reino de maneira como eu nunca tinha me comprometido. Eu decido neste encontro abrir as portas para o evangelho, para a cidade, para o estado, para o país, para toda esta terra, de maneira pela qual eu nunca antes tinha crido. A noite é de encontrar com Deus, e quem encontra com Deus não fica na mesmice, e quem encontra com Deus, as coisas não continuam da mesma maneira. Quem encontra com Deus se prepara para coisas formidáveis, coisas nunca vistas, coisas nunca esperadas, porque Deus é um Deus que surpreende. O Senhor é um Deus que surpreende. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, toma posse de toda a força que você precisa para a decisão, para a escolha do encontro com Deus. A partir de hoje, se você crê nestas palavras, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Em o nome de Jesus, só os que creem, diga amém, e uma salva de palmas para Jesus. Amém. Aleluia. Meu Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Se prepare para este encontro, se prepare para este encontro, se prepare para esse encontro, se prepare para esse encontro, porque a sua vida nunca vai ser a mesma. Xariandarabácia, Riande
sai. Oh, aleluia. Se prepare para esse encontro. Meu Deus. Alaço e candarabaias. Ride de calabarara ceia. Enche de candorabarácia. Pericandarabai. Oh, aleluia. Aleluia. Palavra esclarecedora, queridos. Quem te trouxe aqui foi Deus. Quem te trouxe aqui foi Deus. Quem te trouxe neste lugar foi Deus para este encontro. Aleluia. Aleluia. Vamos passar pela tenda como fazemos. Sai o pessoal aqui da direita e depois o pessoal da esquerda. Passe. Aleluia. Passe. Passe crendo. Passe confiando. Deus te trouxe aqui para este encontro. É um encontro que vai mudar a tua história. É um encontro que vai mudar a tua vida. Nunca mais você será o mesmo. Sharaia labacei candarácia. Vividiando casei. Nunca mais a sua vida é a mesma. E isso, passe pela tenda do encontro. Encontre-se com o seu Deus. Encontre-se com o seu Deus. Encontre-se com o seu Deus. Alabara surianderécia. Aleluia. Encontre-se com o seu Deus. Encontre-se com o seu Deus. Isso, creia, 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 creia. Ele calabara seria Santo Deus, Santo Deus, sim, meu Deus, aleluia. Oh, encontro que muda a história, que muda a vida, é nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isso, nome de Jesus Cristo. Xingalabaraçurianda, Eigalabaraçuricandaçai, Iriandalabachai. Aleluia. Isso. Ele calabara cheia. Meu Deus. Eis. Aleluia. Eis. É o encontro que muda a tua história. É o encontro que muda a sua vida. É o encontro que muda a sua história. Que muda a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ixi, alabaracã. Ele carabarabachei. Etchacomadarasai. Ixi, carabarabas. Ixi. Ah, Jesus maravilhoso. Alabacã. Meu Deus. Meu Deus. Deixa aí. Eu vou dar vida. Isso. Aleluia. Moisés, suba em meu lugar. Me faz. Queremos a tua presença, Deus. Queremos a tua glória sobre as nossas vidas. Queremos a sua glória sobre as nossas vidas. Queremos a sua glória sobre nós. Queremos a tua virtude sobre as nossas vidas. Queremos a tua unção sobre nós.
Isso, queremos mais, queremos mais, queremos mais e mais e mais. Queremos, ó Deus querido, desfrutar desse encontro contigo, Senhor. Ei, queremos mais e mais e mais e mais e mais. Ó Deus, ó Deus. E vou ficar e vou fazer e vou ficar até te encontrar. Eu vou subir um monte que muitos existirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Tô mais perto do monte, mais perto da face mesmo, com peso na tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Aleluia. Aleluia, você está na tenda do encontro. Isso, você está na tenda do encontro. Você está na tenda do encontro. Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo Jesus. sobre você. Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Porta aberta é você, mas a fechada é você. Você está na tenda do encontro. Sobre você. Você está na tenda do encontro. Tu és lindo, Senhor. Eu também vou subir, eu vou Tu és lindo, Jesus. Suba! Suba! Esteja mais perto da glória. Aleluia! Jesus! Ah, meu Deus! Maravilha! Levante as tuas mãos, querido. Aleluia! 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 Maravilha! Obrigado, Deus. Obrigado por sua palavra, Deus. Obrigado, Deus querido, por sua palavra. É porque o Senhor se importa conosco. nuvem que aponta o destino Aleluia! é a mesma que cobre o É. passado. O pão que Sim. sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Sim. É o É Senhor. você. Deixa eu só te dizer uma coisa. A Bíblia diz então que aleluia, Josué, ele permanecia. Será que tem Josués aqui nesta noite que vai permanecer? Aleluia. Permaneça nesse encontro, aleluia. Permaneça neste lugar de encontro. Permaneça nessa atmosfera de encontro, aleluia. Deus te chamou, Josué, para permanecer nessa atmosfera de encontro, aleluia. Glória a Deus, bendito seja Deus, aleluia. Oh, aleluia, obrigado, Senhor.
Amém, queridos. Amém. Muito obrigado, pastor Dorival, por deixar Deus, porque acho que todos que estão aqui, que têm participado desse culto da tenda do encontro, esse já é o 6º, a palavra que Deus trouxe hoje, de uma forma muito esclarecedora, acerca deste propósito que Deus tem. Não basta você buscar, você tem que se encontrar com Deus de verdade. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe. Sexta-feira nós vamos terminar esse propósito. Não chamo nem de campanha, porque buscar a Deus e se encontrar com Deus tem que ser um hábito constante na nossa vida. Sexta-feira estaremos encerrando aqui com o missionário Alexandre. Então te convido para estar aqui em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Tenho certeza que esse encontro vai te revelar coisas grandiosas. Esse encontro vai te fazer de amigo, e como disse aqui o pastor, ao amigo Deus revela as coisas importantes. Aleluia. Esse encontro te faz amigo, não mais servo. Amigo vai saber de coisas que só amigo revela para amigo. Aleluia. Amém, queridos? Deus vai te revelar coisas sobrenaturais em nome de Jesus. Queremos de fato agradecer ao pastor, sua esposa. Deus abençoe, viu, pastor, por ter nos atendido, tá? Tenho certeza que estaremos juntos novamente aqui em outras ocasiões. Eu tenho certeza que Deus vai nos proporcionar isso em nome de Jesus. Amém? Domingo, irmãos. Obreira Débora, domingo que vai ter o quê? Então vem cá falar para o povo, chamar o povo para o culto dos jovens, incentivar o povo, porque eles pensam assim: não sou jovem, então explica para eles. Glória a Deus, graça e paz, igreja, amém? Amém, Jesus. Domingo é culto dos jovens, mas não é culto só para jovens, é um culto dirigido pelo grupo de jovens, mas é um culto para toda a igreja. E esse ano nós estamos trabalhando com um só tema o ano todo, que é através de nós, aquilo que o Senhor pode fazer através da nossa vida, porque como muitos, em cima desse altar, em cima do altar lá dentro já tem falado que essa é uma igreja missionária, e o nosso chamado é fazer missões. E a palavra do Senhor disse: ide e pregai o evangelho a todo mundo, ide também e fazei discípulos. Então eu deixo aqui, convide alguém, você conhece algum jovem, seu vizinho, amigo do seu filho, eu não sei, convide, faça um convite, filho, neto, sobrinho. Você que tem algum jovem na sua casa, você também é jovem, irmão. Velho, só o diabo, amém? Amém. Amém? Amém. Então, velho, só o diabo. Então, você é jovem ainda, venha participar deste culto. Nós temos um pregador aí, surpresa, que é Trovão, glória a Deus. Vai ser uma palavra abençoada, vai ser uma noite abençoada. Eu creio que o Senhor vai edificar a sua vida. Então, faça o convite para alguém. Seja um missionário da obra do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Então é isso. Esteja aqui, 19 horas, nosso culto, domingo. Amém? Levante tuas mãos, que o amor de Deus, Assim seja. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. a doce consolação do Espírito Santo de Deus, Assim seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo, vem Jesus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje para todo sempre. Deus abençoe.